Encontro Selvagem. Fermentando a brasilidade através dos líquidos. Então, vamos falar de vinho natural, como isso se mistura na sommelieria, no serviço, com essa selvageria que estamos presenciando por aqui. Fiquem à vontade. Bora! Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Carol Queranda, sou sommelier de cervejas. Eu trabalho nesse mercado de cervejas selvagens também, mas do lado das lambiques, junto com a Décio, na Lambique Brasil. Eu vou fazer a mediação desse papo com a Paty e com o Bruno. Queria agradecer a Bracerva pelo convite. Achei chique, estou muito honrada. Ai, eu que tô achando chique. A gente infiltrado aqui na cerveja, é tudo que eu queria. Exatamente. É tudo que eu sempre sonhei. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor, que o Bruno e a Patrícia, eles têm como atividade principal os vinhos naturais e biodinâmicos. Então, assim, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória pessoal de vocês. E já começando na primeira pergunta, vocês que são do mundo dos vinhos, o que vocês viram nas cervejas selvagens que fizeram com que vocês acreditassem nesse mercado e quisessem trabalhar com esse tipo de produto? Bom, tem tempo pra contar a história, né? Tem tempo. Eu sou da época que era tudo mato, assim. É, exatamente. Acho que assim, o mais legal que eu consigo enxergar na minha trajetória é que eu comecei pela escola convencional, né? Então eu estudei na BS, enfim, nas escolas convencionais, aprendendo sobre vinho convencional. E aí, depois de 10 anos, eu tenho 20 no vinho. Já, todo mundo já vai, né, perceber. Mas a melanina ajuda, né? A melanina ajuda. Aí eu comecei a me desconectar. Porque pra mim não fazia muito mais sentido. Não só os vinhos, mas também todo o rolê, né? Eu acho que quando a gente tá falando de vinho natural, a gente tá falando muito mais do que vinho. A gente tá falando sobre pessoas, né? Sobre ancestralidade. Então, eu realmente comecei a fazer a transição da minha carreira. E aí, hoje em dia, eu posso me dar o luxo de trabalhar só com isso. Foi muito duro eu conseguir fazer essa transição, que a gente brinca, né? Mas a gente fala assim, a indústria é que paga o boleto, né? Porque a gente tá num país que não bebe vinho, isso é fato. Todo mundo ficou meio achando ali na pandemia que não, agora vai, né? Eu, principalmente, estava em casa vendendo vinho natural e a galera querendo conhecer. E eu vendendo pra caramba, e eu falei, nossa, agora mudou tudo. Não mudou, né? Foi só um sustinho que aconteceu ali, a galera já retrocedeu. Mas sim, teve um avanço. E aí, quando a gente fala desse mundo das cervejas, né? Principalmente das cervejas ácidas, de fermentação espontânea. É o que ele falou agora, nesse papo que a gente teve. Tem muito match, né? Tem match sensorial, e a gente tem que, assim, trazer essa galera. Porque é uma reeducação na minha visão. Então, quando eu falo com os clientes, eu percebo que eles têm medo. Então, eu pego na mão de cada um deles e vou conduzindo para esse caminho para que ele não tenha, de princípio, uma má experiência, uma experiência que seja muito radical, mas que ele consiga, justamente, se ele gosta de beber, se ele gosta de comer, começar a entrar nesse universo de uma forma mais fácil. E aí, Brunão? E você? E aí? Bom, eu sou também, como a Patrícia, sommelier. Também, como ela, dedico exclusivamente aos vinhos naturais. Já é um caminho esse de 15 anos. Eu, diferente da Patrícia, com 19, bebi minha primeira taça quando eu estava fazendo universidade ainda na Itália. E foi pra mim uma epifania da qual talvez eu nunca me recuperei. E até é poético isso, né? Lindo. Nunca me recuperei, eu não quero me recuperar, por favor. Estado constante, né? De catarse desde então. Lembro até hoje qual foi a taça. Era um grilo do Nino Baracca, um produtor de Marsala mesmo. Na época, eu estava cursando ciência política. Morei uma parte da minha vida adulta na Europa, entre França e Itália. E, enfim, eu morei lá total 10 anos, mas durante 8 anos, depois da minha formação, de dia era cientista político e de noite sommelier. Sempre fui achando algum trabalho ligado a isso, acompanhando vindimas, acompanhando produtores, visitando, consumindo repertório. Eu voltei para o Brasil por uma outra razão, mais ligada ao meu trabalho como cientista político, mas acabei não conseguindo escapar e me enveredei de novo pelo vinho aqui. Foi um percurso que começou num restaurante que é saudoso, já afinado, que é o Capivara. Depois se consolidou com o Beverino, que hoje é o meu espaço. Então é um híbrido entre bar e restaurante, também loja, dedicado só a vinhos naturais. Né? Nossa comida também espelha esse princípio. Então a gente trabalha só com ingredientes de pequenos produtores, é quase totalidade orgânica. No campo de como que
enfim, ao longo desses anos aqui, e é uma coisa que também veio emergindo, eu acho, de forma paralela, talvez um pouco mais incipiente relativamente ao vinho natural. Não sei se a Patrícia concorda comigo, assim, né? Foi algo que foi se consolidando aos poucos, foram aparecendo. Eu ainda acho que, comparativamente com a variedade de vinho natural que a gente tem, ainda é muito mais reduzida a variedade de cerveja de fermentação espontânea, mas é uma coisa que tá ganhando tração. No Beverino, eu busco muito trabalhar elas, primeiro porque é uma coisa que me instiga muito do ponto de vista gustativo, né? Relativamente às cervejas, fermentação não espontânea, pra mim é uma coisa que se abre, assim, né? Perfil de acidez, a versatilidade pra gente traçar harmonizações. Então, eu busco muito ter uma variedade disso na carta, né? E trabalhar e apresentar pras pessoas, assim. Eu acabo pensando, talvez, que tem que sempre fazer um certo esforço de fazer com que isso se dê no cliente de forma contextual, mas é um trabalho no qual eu vejo muito potencial. E o que eu percebo muito, assim, é que muita gente ficou traumatizado, assim, sabe? Eu acho muito triste, porque essa coisa do vinho natural é uma coisa que, assim como na cerveja, muita gente tá aprendendo. Quem vem de uma indústria que tem muita gente, né, que vem da indústria e vai para um pequeno projeto e fala assim, eu não quero mais fazer aquilo que eu aprendi tudo que não era para fazer. Essa é real. Então, assim, eu vejo que esse tipo de profissional, ele tem um pouco mais de controle quando ele vai fazer um vinho natural, né? Ele não precisa intervir, mas ele tem controle do que ele tá fazendo. E aí, quem só decidiu fazer e ficou trocando ideia, tem super o seu valor. Mas aí, assim, óbvio que várias coisas não saíram tão bem, né? A gente sabe. E aí, isso meio que traumatizou um pouco. Então, é muito… Acho que quando a gente tá falando de cerveja ácida, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Que o Diego, né, todo mundo abraçava, todo mundo me convidou. É porque eu acho que tem que ter esse cuidado nesse momento da introdução desse tipo de cerveja nos bares e restaurantes. Então, assim… A gente tá falando de uma série de coisas, né? Primeiro, a educação de quem tá trabalhando com isso. Então, a gente tem que formar essas pessoas. Porque senão é isso, né? No natural tá todo mundo já falando um monte de groselha. Que tudo é natural. E aí você fala assim, não, mas peraí, não é tudo, né? Então assim… E tudo bem tudo não ser natural também. E tudo bem, bem. Daí daqui a pouco o sulfito virou o grande vilão. E aí você fala assim, tá, aí eu trabalho muito com o consumidor final, eu trabalho com restaurante, eu tenho várias frentes de trabalho, né? E aí, de repente, eu tô com o consumidor final, o consumidor tá assim, tem sulfito? É a primeira coisa que a pessoa pergunta e ela nem sabe, né, o que é. Então, assim, tem várias coisas que se tornaram, sabe, uma coisa negativa com relação aos vinhos naturais que a gente agora precisa consertar. Porque isso afasta as pessoas, né? Então, se a gente já não tá num país consumidor de vinho, e se a gente quer ainda propagar essa história, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E é o trabalho que a gente faz, que eu faço, o Bruno faz, que a Naturebas faz, né? Que o movimento, né? Que a gente tá desde o início participando, enfim. Eu acho que é esse cuidado que quando a gente tá falando das cervejas, que vocês, né, e eu já tô me incluindo, que eu já tô infiltrada, acho que é importante ter, né, da gente formar principalmente pessoas que possam proporcionar para o consumidor a experiência e instigar essa experiência, né? Porque eu, por exemplo, e eu acredito que o Bruno também, no espaço dele, a gente vende encantamento. Então, quando eu dou treinamento pra uma brigada, eu falo assim, gente, eu quero vocês, ó, rindo, felizes, entendeu? Você não precisa ser um sommelier, que sabe tudo. Você precisa saber, você precisa estudar. É óbvio, não tô tirando esse, né? Mas a gente precisa ter essa alegria quando a gente vai falar disso. Encantar a pessoa. E aí, você já anda 1000 passos com ela. Porque a pessoa já vai falar, pô, a Paty tá aqui com essa alegria toda. Já pegou na minha mão, então eu vou. Sabe? Eu vou. Porque se eu tô lá despreparado, sozinho, eu vou tomar Alamos Malbec. É verdade. Ih, não podia falar marcas, aquelas assim. Eu sempre falo. Não, mas eu acho que esse fator do entusiasmo ele é fundamental, né? Pra gente imprimir pro cliente e facilitar, porque eu acho que tá trabalhando com produtos caros. Então, tem que transmitir uma segurança, eu acho que a gente estava falando aqui, traçasse 2 pontos que eu acho interessantes. Tem uma interposição entre o entusiasmo e o conhecimento, né? Tem que ter uma solidez, um certo domínio sobre a matéria, eu acho que isso é fundamental. E quando a gente está falando das cervejas também é fundamental. E esse aspecto do entusiasmo. No campo do serviço, eu acho que transmitir as duas coisas de alguma forma, e daí cada sommelier, cada profissional de sala vai ter o seu estilo, mais ou menos formal, enfim, mas isso é fundamental. E pensando no campo do que a gente estava falando antes, no sentido coletivo de um movimento, né, e o que aconteceu com o vinho natural, eu acho que acaba muitas vezes deixando com que o entusiasmo ofusque a parte que é importante também, que é a divulgação, conhecimento, consolidar as noções das pessoas do que as coisas são as coisas, né? Porque com o vinho natural acaba, a parte estava falando, a gente sofre um pouco desse problema. Primeiro, que é um mercado que no Brasil acho que explodiu um pouco do nada, então muitas coisas apareceram.
e as pessoas não tinham ainda critério para entender, né? Então muitas pessoas foram introduzidas, levadas pelo entusiasmo para se aproximar a isso, mas acabaram tendo uma má experiência porque não tinham alguém para mediar esse contato e talvez levar elas para coisas que fossem introduções, introduções, experimentos, mas introduções que fossem graduais, né? Que respeitassem o paladar da pessoa. Porque a gente tá sempre falando, não sei, quando chega um cliente novo no Beverino que nunca tomou um vinho natural, nunca tomou uma cerveja de fermentação espontânea, tem que ter um certo cuidado da gente primeiro fazer uma leitura, eu acho, de qual que é a disposição ao experimentalismo daquela pessoa, né? Como que se articula o paladar dela. Porque pode ter uma pessoa que tem um repertório muito ligado a coisas clássicas, mas tem vontade de experimentar algo novo e até bem diferente. Tá aberta, né? Tem pessoas que não. Então essa leitura é sempre fundamental e daí, a partir disso, a gente vai lá e vê, eu vou introduzir algo mais clássico para essa pessoa, algo que não foge tanto daquela paisagem aromática que ela tá acostumada, ou vou, talvez, apresentar algo mais de vanguarda, algo mais diferente, algo mais inusitado, né? Tem sempre esse cuidado. Porque senão a gente acaba perdendo uma pessoa que potencialmente podia ser um cliente que ia voltar e que ia frequentar outros lugares e comprar de outros parceiros também, né? Essa introdução inicial, ele ter um certo receio, né? E criar um preconceito. Eu vou aproveitar esse gancho, já que a gente tá falando de consumidor final, né? Restaurante, enfim. Ontem eu tava acompanhando a cobertura da Pri e ela tava fazendo uma pergunta para as pessoas que eram como elas definiam cerveja selvagem. E a maioria dos entrevistados falaram que era uma das perguntas mais difíceis, né? Então, realmente, é um produto difícil de se definir. Sendo difícil de definir… E aí, você vai perguntar isso pra gente, é isso? Ah, bom. É só pra saber. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que o consumidor espera quando você oferece esse tipo de produto? Por exemplo, o cara tá sentado numa mesa num restaurante e você resolve oferecer uma cerveja selvagem. O que você acha que expectativa que ele cria sobre o produto? A gente… Cri. Eu acho que já, A gente assim, volta se a em gente for 30 passar só do plano terminológico, né, já… É um pouco como vinho natural também. É um nome que pegou, mas é um nome que muitas pessoas achavam que às vezes suscitava debates às vezes necessários, né? Tipo, sempre vai ter tiozão que vai chegar e dizer, mas tudo é natural, todo vinho é natural, né? Tudo vinho… tudo é natural, aham. Então a gente sempre tem que pensar, né? Por exemplo, se eu for vender uma cerveja de fermentação espontânea, um termo talvez mais neutro, se eu vender uma cerveja selvagem, eu já vou criar uma predisposição das pessoas para uma coisa mais inusitada, mais diferente, né? Já essa questão de explorar a terminologia, eu não acho que precisa esgotar, não precisa consolidar um termo em relação ao outro. Eu acho que existirem mais termos coexistindo e coabitando que possam permitir o uso deles em diferentes contextos é algo melhor. Mas eu acho que, pensando talvez que a gente está num contexto de vinho natural, a pessoa vai esperar algo diferente. Se ela for um pouquinho mais informada, ela vai estar buscando acidez, eu acho que é fundamental, que é a coisa que para mim é o grande diferencial, né? E o que faz para mim, não sei, um potencial para harmonização, uma versatilidade, né, para harmonização maior. Então é isso. Eu acho que depende disso, né? Se a gente vai falar selvagem, acho que já tem que falar para aquele cliente lá mais disposto para experimentalismo. É esse termo, né? Tipo, a pessoa já vai falar, meu Deus. Então é isso, a pessoa precisa estar… Que isso? A pessoa precisa estar aberta. Eu acho assim, é óbvio, se a pessoa estiver aberta, melhor ainda. Mas eu gosto de instigar essa coisa da pessoa, tipo… Não, você tem que provar. Não, você não pode, tipo, não provar uma coisa dessa, sabe? Eu acho que sim, a pessoa vai ter essa expectativa de uma coisa muito diferente, sim. Mas a condução, pra mim, é a grande questão. A condução desse caminho, de você trilhar a pessoa. E assim, eu acho que, por exemplo, eu gosto muito de fazer evento em restaurante. Porque eu atendo os restaurantes, mas eu atrelo o meu serviço, né, treinamento pra brigada, mas também pra fazer um sellout, que é… Eu faço a venda, mas eu quero que a pessoa venda. Eu não quero, tipo, fazer a venda e largar lá. Então, eu percebo que muitos restaurantes, às vezes, eles não têm muito essa coisa do evento bem amarrado na cabeça, né? Do tipo, quanto eu cobro? Quantos rótulos eu sirvo? Que prato? E eu amo fazer isso. Meu primeiro evento eu fiz na maternidade, é fato. Eu tava lá na maternidade, vamos fazer um evento? Então, pra mim, isso é muito fácil. Eu faço com o pé nas costas. Eu falo, cara, vamos fazer assim. Vamos escolher 3 rótulos, 4 rótulos, colocar esse prato, vamos fazer um teste, vamos nomear de tal jeito. Então, assim, isso também faz com que seja um caminho para a pessoa já entrar num outro lugar, né? Que aí você não vai beber a cerveja solo, nem o vinho natural, mas você vai ter aquilo harmonizado. E a harmonização, para mim, é um grande pulo do gato, assim. Que a pessoa… É o que a Celine estava falando. Tipo, a pessoa que gosta de comer e gosta de beber, ela vai ter um deleite ali, sabe? Então isso já é também uma forma de você pegar a pessoa e falar, não, vem aqui que você vai ter uma experiência. É vender experiência, né? É porque tem isso, né? Talvez esse também eu acho que é um desafio… A gente estava falando antes de um desafio semântico, a questão qual terminologia adotar. Eu acho que é de lidar com o contexto no qual as pessoas costumeiramente associam o consumo de cerveja ainda num senso comum, né? Mesmo dentro do restaurante, né? Então,
A gente tá falando de um produto que vai ser mais caro e vai estar num contexto no qual ela, poxa, mas eu tô aqui no restaurante pra uma experiência mais formal, talvez, né? Buscando sofisticação, e daí a pessoa tá me propondo uma cerveja, né? Então tem que ter essa comunicação, dizer, mas essa cerveja vai ter potencial, vai ter uma paisagem aromática suficientemente complexa pra te propiciar uma experiência tão plena, né? Ou profunda quanto seria aquela de um vinho. É um trabalho, acho que ainda incipiente. No geral, assim, acaba no Beverino, muitas vezes eu fazendo pessoas que, como a gente trabalha quase exclusivamente com vinhos, a outra opção, eu tenho alguns destilados, algumas coisas, mas enfim, a outra opção são a cerveja. No geral, quem prova isso é uma pessoa que, eu quero beber uma Beck's, eu quero beber uma Heineken. Não sei se podia falar coisa, mas quero uma cerveja. Já falamos, já liberou geral, já quero falamos. Uma cerveja de circulação. Vamos lá. E eu não tenho isso lá no Beverino, né? A gente trabalha. Não é igual Coca-Cola, né? Você quer Coca-Cola, você fala, oi, não temos, não trabalhamos. Sim. Isso gera muita revolta, às vezes. Muita revolta. Vocês pensam, como assim? TripAdvisor é tipo vocês, zero, né? Vocês não têm Coca-Cola, como assim? Aqui é muito natural, não quero. Mas é interessante que, às vezes, por meio dessa deixa, a pessoa da mesa de um grupo, que era o cara que não queria beber vinho, que não bebe vinho, e digo, tem essa cerveja aqui, quer provar? E daí ele, sim, no geral, acaba funcionando, talvez por ter o amparo também das comidas e dos pratos, né? Ele vê que vai ter um outro potencial, assim, que a cerveja não vai ser só um coadjuvante pra permitir ele beber alguma coisa, mas ela vai ser um protagonista junto com a comida, como, no geral, a gente faz que os vinhos sejam uma harmonização, né? Então isso é bem interessante. Vou aproveitar então esse gancho. A impressão que eu tenho é que as cervejas selvagens, elas enfrentam o mesmo caminho, às vezes as dificuldades, né, que os vinhos naturais enfrentaram lá atrás, quando eles começaram. É difícil das pessoas entenderem o produto. Não, né? Ainda enfrentam? Sim, mas é um mercado que caminha com um pouco mais de tempo, né? Aqui no Brasil, pelo menos, que as cervejas selvagens. E quando a gente começa a estudar uma bebida, a gente acaba se enfiando numa bolha e acaba consumindo a maior parte daquele produto, fazendo amizades que consumam o mesmo produto. E a gente esquece que, num contexto geral, aquela imagem cultural que a cerveja sempre carregou de que é uma bebida que você paga muito barato e você bebe sem prestar atenção, com seus amigos, estupidamente gelada. Ela não é uma bebida gastronômica, enquanto o vinho é aceitável que você pague mais caro sem conhecer o que é. Porque ele é refinado, ele é chique, etc, né? Então, assim, no vinho natural e nas cervejas selvagens como um todo, parece que a gente encontrou um dialeto comum. Mas ainda tem muitas dificuldades. A gente tem um caminho muito longo para percorrer. O que vocês acham que são os maiores empecilhos para a venda desse tipo de produto hoje, a restaurante? Enfim, é a imagem cultural que o produto carrega? Que a cerveja carrega? É o preço? O que vocês acham? Eu acho que cultura é uma coisa que no vinho reflete muito, né? A gente vive numa bolha, então eu que trabalhei em várias importadoras, eu viajei o Brasil inteiro muitas vezes. E aí eu entendi que, tipo, né, a gente acha que todo mundo no Brasil toma vinho, mas não. Quem toma vinho é São Paulo, Rio e Sul, Rio Grande do Sul. Então, acho que culturalmente a gente já tem isso. Eu acho que tem uma questão problemática de impostos que torna tudo muito mais caro, né? A forma como os vinhos são taxados e mesmo os brasileiros, assim. A gente tem um produto… Claro, a gente não pode se distanciar da ideia de que a gente está falando de um produto que é feito em pequenos lotes, que não são grandes produtores, não é uma indústria. A gente não tem escala quando a gente está falando desse tipo de vinho. Mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil, né? A gente pagar um vinho, sei lá, R$150… Então, o que eu, nesse sentido, pelo menos com relação a preço, que eu falo, os meninos do Juan Caloto, eles estavam me zoando que eles ficam falando que eu fico falando, você tem um minuto pra ouvir minha palavra? Que onde eu paro, tem uma rodinha com mais de 2 pessoas, eu tô lá pregando, falando do vinho natural. Então, eu falo assim, né? Eu recebo muito cliente que tá muito preocupado também com saúde. Muita gente que, sabe, quer comer melhor, consumir melhor, não tem mais essa relação com o industrializado. Então, eu falo assim, olha, talvez uma ideia, uma saída, eu sei que é chato, mas de repente se você bebe menos e bebe melhor. Eu falo muito isso pros meus clientes, porque muitos deles estão naquela coisa do tipo, tem gente que quer ir no mercado comprar um vinho de R$50 e aí ficam assim, esconde, a Paty tá chegando, pelo amor de Deus, ela não pode viver tomando esse vinho. Quando na real eu quero que o Brasil beba vinho, mas… Eu acho que quando a gente tá falando também da cerveja, a gente também tá falando de uma cerveja de um valor agregado diferente.
Então a gente tem um monte de caminhos aí que a gente tem que… tem um empecilho aqui, como é que eu vou contornar isso? Então é isso, a parte cultural, a parte de preço, a parte, enfim, gastronômica. A gente tem que… É uma luta diária. Porque eu acho que todos esses elementos que citasse são, às vezes, empecilhos com os quais tem que trabalhar. Tem um aspecto da semântica, como que a cerveja é percebida na cultura gastronômica, né? Tipo, os contextos nos quais ela é percebida que ela pode ser bebida, então isso tem que ser trabalhado. A questão do valor também é o consumidor, o comensal, o cliente, entender porque aquilo vai custar mais caro. Né? As questões que você está falando são questões estruturais, então de escala menor, então a produção artesanal. E depois, por que isso vale a pena, né? Esse produto que ele é mais caro? O fato de ele ter sido feito dessa forma que é mais onerosa, se justifica, tem uma razão? Por que as pessoas estão fazendo isso? E daí, isso que daí é o nosso papel como mediador nisso, né? Tipo, tendo às nossas costas quem faz essa cerveja e à nossa frente os clientes, né? Num restaurante, meio dizer, olha, essa cerveja, ela é mais cara, mas ela vai te entregar uma experiência gustativa, estética, que corresponde a isso, né? E daí talvez essa chave que tem que ser feita ainda, né? Essa ponte, assim, porque a pessoa… mas é só uma cerveja, né? Por que é tão caro? Aí eu mostrar, não, mas não é só uma cerveja. Eu acho que uma coisa que eu também trabalho muito é a procedência. A gente faz um trabalho de curadoria. Então, a gente conhece esses produtores. Eu, todo ano, tô lá no Sul, tô na Argentina, todos os caras que eu represento, ou que eu quero representar, ou que eu quero conhecer o trabalho, eu tô sempre com eles. E isso é uma coisa que agrega valor no discurso. Porque você vai falar com o seu consumidor e você vai falar assim, cara, você precisa conhecer a história desse produtor. Que não é aquela historinha que a gente conhece da indústria, que é um marketing. Bom, eu sou formada em marketing, então assim, eu tô ligada das coisas que eu trabalhei na indústria que eu tinha que falar, que eu tinha que replicar. E que eu falava assim, caraca, eu tô me sentindo muito mal, não quero falar essa história. Porque eu sei que não é, sabe? Eu sei que não é, tipo, umas histórias assim, porque o gato pulou na barrica. E aí o nome, aí você fala assim, tá. E aí você vende isso pra uma massa de pessoas, né? Pra mim, o mais legal do meu rolê no vinho é que eu trabalhei muito tempo com isso. Então eu entendi todos os códigos, eu entendi muito do mercado. Pra quando eu me desconectasse, eu falasse assim, é isso mesmo que eu não quero. E é isso, e não é a verdade, pra mim, tá exatamente nas pessoas, né? Então, acho que agregar o valor, falando da história do produtor, é você vender nessa curadoria a procedência. E isso ajuda. Tem um valor indúbio, Isso ajuda. É um valor agregado que não tem, né? Eu encontrei com vocês lá no Caio, no Carone, do tipo, você vai trabalhar os vinhos do Caio, você fala assim, eles… tem muito tempo fazendo vinho? Não tem, mas eles estão tentando, estão muito bem, estão cada vez melhores nos vinhos. Ele faz isso, a mãe dele faz aquilo. E, tipo, cada produtor tem uma história. E depois, quando você começa a ficar muito bem de tasting, você também começa a identificar. E eu acho que é isso que eu gosto de ver quando o consumidor entende, né? Eu gosto do estilo de fulano. De fato, entender. É um tesão, assim, você fala assim, nossa! Ele, eu não quero Caio, eu quero Zenker. Aí você fala assim, tá bom. Porque, né, a pessoa, entendeu. É muito legal isso. Que é uma coisa que talvez também vai se transpor pra cerveja à medida que forem aparecendo mais produtores, as pessoas puderem entender. Eu estou falando de vinho, né? Mas eu vou falar da cerveja, tá? Mas serve pra cerveja, real. Eu já vendi muita cerveja na minha vida, de tudo quanto é tipo. E agora eu trabalho com lambique, que é um produto muito específico. E assim, pra mim, eu nunca enfrentei tanta dificuldade de vender esse tipo de produto quanto eu enfrentei lá atrás. E já atendi tudo quanto é tipo de consumidor, assim. Gente que entrava e caía na loja, meu Deus, isso aqui é cerveja. Até pessoas que já entendiam, já chegavam, já procuravam alguma coisa específica. Enfim. Então, com o lambique, a gente enfrenta, além do problema, né, de preço e de impostos e etc., a dificuldade das pessoas entenderem o produto e de darem valor àquilo, sabe? Então, eu acho que pegando esse gancho do produtor e aproximar o consumidor do produtor é algo muito valioso, né, para o que a gente faz. Então, a gente trouxe, por exemplo, Gertz, que veio agora. Ontem a gente fez uma degustação. Então, as pessoas ouviram ele falar, ele contar toda a história. Não, e a naturalidade dele, né? Tipo, eu não sou geek. Aí você fala assim… E ele falando, assim, sabe? Você fica, incrível. Sim. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente tá falando de coisas ancestrais, a gente tá chegando muito mais perto da essência. E também da naturalidade, da simplicidade que a coisa é, né? Aí, pra mim, é aí que tá a magia do negócio, sabe? É o cara falar, beleza, qual que é? O que você gosta de harmonizar? Ele fala uma harmonização e tal, mas… Às vezes o que ele gosta de comer nem harmoniza, mas pra ele é.
Tá ótimo, é isso, gente. Tem gente querendo, tipo, pede uma porção de ostras, ele diz, mas eu quero um tinto encorpado. Ai, meu Deus! Dá umas coisas assim, que você faz assim. Uma vez, eu lembro que eu tava no restaurante, eu tive uma passagem muito pequena pro restaurante. E restaurantes bem informais, assim. E aí tinha um grupo de chineses, e aí, na época, era vinho convencional e tal. E aí, eles colocaram soda e gelo no vinho. E na hora que eu tava servindo, assim, eu tava quase desmaiando. Meu chefe passou assim por trás e falou assim, fica calma, não desmaie agora. Gente, também tem isso, né? A pessoa quer. Cliente, você não vai ficar, né? Mas é isso, eu acho que a simplicidade e a coisa do ancestral, da gente chegar perto da essência, sabe? Eu me transportei muito pra isso, me fez… Acho que pessoalmente falando, me levou pra um outro lugar, assim. Porque eu, de fato, comecei a ficar… Quando eu falo da desconexão, eu falo assim… Gente, eu não tô mais tão ligada, né? Nesse trampo que eu tô fazendo, só que eu gosto de vinho. E ela, na época… que eu conheci a Liz em 2008… E ela, na época, ela me fornecia vinho brasileiro. Só que a gente já era do contra, né? Do contra não, do a favor, óbvio. Porque a gente trabalhava com vinho de pequeno produtor brasileiro. Então já não era um rolê… assim, né? Não era grande indústria. E aí, eu falava pros clientes, eu falava assim, olha, eu vou começar a fazer as degustações aqui no restaurante de vinhos brasileiros. E aí, as pessoas davam risada na minha cara. Tipo, falava, você acha que eu vou vir aqui pra tomar vinho brasileiro? Não vou. E eu falava, tá, vem, se você não curtir, eu pago. E eu nunca tive que pagar. E aí, quando a Liz começa a entender que tem essa história, né, muito desenvolvida em outros países, né, França, enfim, Geórgia, tal, muitos países da Europa, você morou na Itália também. Foi um resgate, assim, sabe? Me tiraram falaram assim, calma, para de sofrer, vem cá que a gente vai te transportar para um outro lugar. Porque aí, de fato, a gente começou… Eu, né, que não tinha tido grandes experiências fora do Brasil, nesse sentido, comecei a ver que tinha uma esperança. Eu falei assim, então, realmente tem gente ainda fazendo vinho da forma como era antigamente, que máximo, né? Então… Quando a gente tá falando das cervejas, eu acho que além de todos esses matches, a gente também tá falando dessa coisa da ancestralidade, tá? Em qualquer bebida, né? Isso me deixa presa, assim, nesse lugar, muito. Eu acho que o fato de ter algo por detrás do produto nos permite uma série de ancoramentos, né, possíveis. Assim, explicar por que determinado perfil gustativo aparece, porque aquilo decorre, né, de uma abordagem que o produtor adotou no momento de vinificar, ou no caso da cerveja de fazer fermentação acontecer. Essa história ela pode ser útil para ancorar e transmitir o entusiasmo, né? Então, assim, uma história bem contada vai fazer com que a pessoa esteja mais predisposta para beber aquilo e entender, poxa, então aquilo está acontecendo por causa daquilo. Ela contextualiza e mesmo daí aquele aspecto que a gente estava falando no começo, né, esse choque potencial que pode acontecer no primeiro contato, ele é atenuado. A pessoa está ela contextualizou aquela experiência, sabe? Não, mas eu sou produtora, assim, então ela vai estar mais aberta para aceitar algo novo, né? Isso eu acho que é o fundamental. Além dos aspectos, talvez, né? Se a gente fala de vinho natural, dos aspectos éticos que fazem com que seja muito mais confortável trabalhar com vinho natural. Enfim, pode se chamar de fundamentalista. Trabalhei com isso do primeiro dia que eu servi uma taça, foi sempre natural. Então, esse aspecto humano que a Paty ressaltou, ele é fundamental. As duas coisas, acho que de resto também estão muito interligadas, né? O fato da coisa ser ética e ser feita por pessoas que a gente reconhece numa escala menor estão interligadas. Escorregou e a gente fala também, né? Tipo, não é essa bagunça não. Tipo, vamos ver o que você tá fazendo agora. Né? Tá fazendo direitinho ainda, a gente tá lá. Não, é isso. Faz parte do nosso ser fiscal. Sim. A gente não ganha pra ser fiscal, mas a gente né? Não até porque a gente muitas vezes o consumidor não vai fazer isso. Então, não, o consumidor não vai. E o consumidor também… Pô, eu como consumidor, eu quero, tipo, que chegue prontinho, assim, sabe? Eu não quero ser fiscal. Eu quero, tipo assim, vou lá no Beverino, o Brunão tá lá de fiscal, ele que vai me servir, vai me contar tudo, e eu só vou beber e ser feliz, né? Não, mas de fato, é isso. Esse é um problema que, enfim, eu acho que até hoje ainda se abate sobre… A gente fala de vinho natural… Dá pra fazer a ponte de veja, o termo ele é empregado de uma forma muito liberal, ao meu ver, né? Se a gente pensar, mesmo se a gente pensar quem que frequenta naturebas, né? Tipo, quantos usam uva orgânica ali? Pra mim é um parâmetro basilar da gente chamar uma coisa de vinho natural. Não são, eu vou dizer, tipo, 15%, não sei se… Exato. Então essa questão, às vezes, esse é o outro problema. Uma vez que o termo ganhou, se tornou difundido, as pessoas consolidaram aquele entusiasmo, ele… servir de pátina para encobrir coisas que não são aquilo que estão sendo vendidas como que se chama pelo termo.
E eu acho que assim, a Pri me perguntou naqueles vídeos maravilhosos que ela fez, né? Do tipo, se a gente chamava vinho de selvagem, né? E eu falei, adoraria, acho bem sexy, inclusive, mas a gente não tem esse costume. Quando a gente fala, normalmente levedura, só da levedura, a gente fala vinho selvagem. Eu falei assim, não, a gente usa um termo chamado natureba. Que muita gente acha que o natureba, muita gente não curte isso. Você particularmente não. Eu falo bastante, inclusive. Ótimo, viva a democracia. Mas assim, o termo natureba, ele tem para algumas pessoas uma cara meio pejorativa, assim, do tipo, ai, nossa, é qualquer vinho. É tipo vinho que a galera vai lá, colhe a uva, joga lá, deixa fermentar, engarrafa e tá tudo bem, e tá tudo pronto, como se não tivesse nenhum tipo de preocupação, né? E não é assim. Mas, ao mesmo tempo, é um termo que surgiu justamente, que eles criaram para colocar debaixo desse guarda-chuva vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis. Então, para não ficar uma coisa, porque senão virou tudo muito mínima intervenção. Tudo é mínima intervenção. Sim. E aí é muito difícil esse lugar também, porque eu vou fazer meus posts, às vezes eu falo assim, cara, o que eu falo, né? Tipo, aí eu fico assim, que eu também não quero fazer grandes textos, porque às vezes não é uma coisa que não cabe. Mas aí eu falo, são vinhos, não são naturais, mas né, são vinhos com uvas de um vinhedo que é limpo, né, uma agricultura agroecológica, sustentável, enfim. O produtor intervém o mínimo possível. Então, assim, aí é nesse ponto que a gente começa. Porque quando a gente tá falando, né, eu tô fazendo o curso das cervejas ácidas, então a gente falou muito sobre culto ao defeito. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante dele, da questão da categorização, né? Onde que cabe isso, onde que cabe aquilo. Então, onde cabe o orgânico, onde cabe o biodinâmico, como que a gente enxerga cada lugar desse. Então, eu acho que exatamente nesse ponto a gente tem que, vocês principalmente que estão realmente ligados a isso, ter muito cuidado, porque agora é a hora de fazer a coisa certa, assim. Tudo bem, todo mundo erra, mas a gente não pode perder esse caminho, porque senão já é muito trabalhoso. E se a gente, né, começa errado, aí você tem… Eu passo o dia lutando, assim, muito mais do que um vendedor de vinho convencional, sabe? Tipo, pra eles, assim, tipo, tá vendido. Você só vai e tira o pedido, sabe? Eu não, eu tenho que falar a palavra mesmo, sabe? Eu tenho que… com o dono do restaurante, com o sommelier, no evento com o consumidor, né? Essa é a coisa que é difícil, né? Tem que fazer sempre de antemão esclarecimento terminológico. Exato. É claro, um cliente que já é habituado, a gente não precisa nisso, mas só que, sei lá, a coisa que eu mais explico semana, sei lá, esse vinho laranja, né? Sei lá, tipo, vinho laranja. Fazer meme, assim, tipo, nossa, gente, eu preciso de uns memes de vinho laranja. Maravilhoso. É uma coisa a pessoa chegar, por que a laranja fez de laranja? Enfim, é um esclarecimento conceitual que a gente é um handicap, de certa forma, né? Pra trabalhar com esse tipo de produto. Por um lado é interessante, porque tem uma narrativa que suporta, é veículo, né? De entusiasmo. Sim. Mas por outro, é meio, poxa, tipo, tem 5 minutos a mais, né? De conversa que é necessária pra mediar esse ato de consumo. E se você estiver nadando no salão? Aí não dá, né? Tipo, eu já fiz, faz 15 anos que eu explico isso, né? Eu já fiz… Não, é porque assim… Eu ligo assim, eu tenho tipo 3, assim, gravações. Eu tenho uma de 1 minuto, uma de 5, uma de 10. Eu olho, assim, elas já vão sair, já sai automático, assim. Perfeito. Já tá gravado. Perfeito, perfeito. Mas é interessante isso, né? No salão, eu não sou mais do salão, mas eventualmente eu sempre tô nos clientes, então eu sempre tô ali. Ontem mesmo eu saí daqui, eu fui trabalhar num lugar que é um cliente meu que vende choripã. E aí eu fiz a minha mesinha da palavra lá. Meu balcãozinho da palavra. E aí assim, a galera chegava pra comprar, né, choripã, empanada, tal, não sei o quê. E eu lá, daí, a gente tô fazendo uma degustação aqui, né? Imagina eu, depois de ter ficado o dia inteiro aqui, sair de lá meia-noite. E eu com um sorriso no rosto, entusiasmo, sabe? O entusiasmo total. E aí eu assim, olha, esses vinhos, aí eu falo com toda a paciência, sabe? Gente, todos os clientes que eu atendi ontem, que eu tive a oportunidade de explicar, que foram, sei lá, uns 15… Todos eles ficaram assim, uau, sabe? Que legal. Adoraram os vinhos, porque obviamente, numa experiência dessa, eu vou levar um vinho fácil, né? Claro. Eu vou levar um super radical, assim, pra pessoa também ter alguma familiaridade. Eu acho que esse é um degrau, é um caminho, né?
Mas, assim, as pessoas saíram muito felizes e muito satisfeitas. E eu mais ainda, porque embora eu estivesse cansada, é isso, né? Sim, A gente chega na hora de falar, a gente fala. A gente pode estar cansado, mas assim, trabalhamos com isso. Mas enfim, voltando pra pergunta, eu acho que… E pensando, né, na razão pela qual a gente tá aqui falando, então, essas pontes, eu acho que é muito importante, vou usar o termo indústria para qualificar o coletivo de produtores, né? Então, indústria no sentido de indústria maquinária ou indústria quem faz. Fazer esse exercício de esclarecimento terminológico, porque isso facilita muito as coisas para quem tá na outra ponta, que somos nós, os profissionais de sala e de venda. Porque senão é isso, já tem algo para ser explicado. Se esse algo que cabe explicar, ele ainda não é consensual entre todo mundo que faz, fica muito mais difícil ainda, porque, poxa, tipo, vai ter pessoas que vão chegar, não, mas eu ouvi que na verdade era isso, eu ouvi que era aquilo lá, e daí dá margem para uma série tipo, de debates que às vezes, no geral, dão flancos para detratores também. Pessoas que têm, por exemplo, no caso vinho natural tudo com defeito, vinho natural tudo mal feito e tal, né? Melhor fazer vinho industrial porque o vinho sai mais correto. Se a terminologia não tá clara, né? Então não tiver uma definição, era aquela tua pergunta, o que é uma cerveja de fermento selvagem? Isso tem que ser claro. Tem que ser claro para quem vende, mas também para quem faz. Claro. E daí, uma vez que isso é claro, tudo fica mais fácil. Porque fica mais fácil de consolidar o conceito, né? Tipo, a narrativa ela já tá mais bem costurada, então fica mais fácil de divulgar, fica mais fácil de vender. Eu sempre me enfio numas coisas bem difíceis, assim. Tipo, eu já tive o meu rolê da cidra, sabe? Gente, é difícil. Eu imagino. Assim, o EAP com um monte de cidra. E assim, eu super empolgada, porque eu falei, nossa, se o EAP tá com um monte de cidra, vai ser fácil, né? Tipo, meca, né? Tipo, vai ser ótimo. Cara, eu trabalhei com hidromel, com cidra. E assim, é a criação de… Não deixa de ser uma criação de um conceito, né, no mercado. Porque, obviamente, o produto existe, mas não é familiar, né? Quem que toma hidromel? A gente tá numa bolha. Cervejeiro toma hidromel, o pessoal do vinho toma um pouco. Mas assim, gente, não é um produto comum. As pessoas nem sabem o que é, né? Não sabem. Tem sempre essa sombra, daí tem esse aspecto de ser difícil, e daí tem a sombra da subalternidade em relação ao vinho, né? Porque daí a pessoa pensa, tipo, tá, tudo bem, até quero provar esse negócio, mas por que tá o mesmo preço de um vinho? Acho que vou pegar um vinho, o vinho tá numa escala superior. Porque vinho é vinho, né? Sim, vinho tem também o status. Essa é uma falsa equivalência, né? Entre coisas que podem ser fermentadas e dizer que uva necessariamente é algo mais nobre. Exato. Então eu já enfrentei isso com hidromel, já enfrentei isso com cidra, e assim… Eu gosto, na verdade, desse desafio de, tipo, me enfiar nessas coisas que ninguém conhece. Experiente, pós-graduada. Mas é muito… Se não existe isso que o Bruno tá falando, né? Tem que estar claro o que é aquele produto. Aí você demora anos-luz. Muito, 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 muito mais. Então, o Paulo pode ser um entusiasta de ter a cidra lá, mas não tem um mercado que tá falando com ele, né? Ele tá sozinho. Então tem ele, eu, o Bruno… E a gente tá lá do tipo, você precisa conhecer o que é isso. Mas não adianta, né? A gente tem que ter uma uniformidade nessa linguagem do que é aquele produto. Eu fiquei também refletindo uma outra coisa que, às vezes, por essa clareza não estar consolidada, acaba se repercutindo na mídia de um jeito ruim. Tipo, que cansa de ver de matéria assim, que elas abundam, sempre, mas são sempre, infelizmente, as mesmas e sempre pouco criativas. Dizendo, diferença entre vinho orgânico, biodinâmico e natural. E daí, sei lá, na L, foi de São Paulo. Qualquer veículo de mídia e sempre, ou muito raso, às vezes é errado, às vezes as nuances não são bem traçadas, as diferenças, assim, então… Por quê? Porque eu acho que é um termo que chegou aqui um pouco diluído e tal, hoje é consolidado, mas ainda assim ele é amplo e nunca teve um consenso construído, né? Esse é um flanco aberto, na verdade, na opinião do vinho natural, porque da origem, se a gente pensar a origem política do movimento enquanto uma ação coletiva, né? Uma comunidade estética, ela já foi um pouco amaldiçoada pelo fato dos próprios produtores não concordarem entre si como chamar aquilo que eles estavam fazendo e o que eles estavam fazendo, né? Então, o movimento do vinho natural na Europa teve uma série de decisões. Pessoas que achavam que tinha que ser zero sulfito, pessoas achavam que podia botar um pouquinho de sulfito, pessoas achavam que podia manipular aquela coisa, mas aquela outra não, né? Então, sei lá, das associações consolidadas hoje devem ter, sei lá, umas 15 grandes na Europa, né? São talvez 3 ou 4 as mais influentes e maiores. Não sei, a coisa tá desde os anos 80 do século passado, nunca teve nenhuma determinação… Seja por legislação, seja por assim, não se consolidou ainda. Então, pensa, um negócio desde os anos 80 do século passado, tem quase 50 anos, as pessoas entram debatendo o que é. Então, pensando, tô falando por esse outro paralelo, assim, com a história do movimento do vinho natural, pra dizer também por que é importante esse esforço de esclarecimento, né, ou de construir um consenso terminológico. Não tem uma mãe, né, esse filho, assim, do tipo, pra legislar, né? Então, isso é isso é aquilo. Então, fica todo mundo lá
surfando em muitas coisas. Até o próprio desejo de que fosse legislado, tem gente que quer e tem gente que não. Tem gente que não quer, porque aí deixa de ser livre também, tem Sim, isso, né? Aí você entra numas amarras, assim, que normalmente se entra quando… Que é as amarras, de repente, que a indústria tem com os guias, com as premiações, com um monte de coisa que a galera do vinho mais livre não quer também. De fato, né? Tem isso. Tem muito produtor. Aqui menos, porque ninguém nem se preocupa com isso ainda, infelizmente. Mas na Europa, muitos produtores, às vezes, eles trabalham de forma orgânica, por exemplo, em termos de agricultura, mas preferem não ter o selo. Às vezes, eles até pagam a certificação para demonstrar a idoneidade deles perante a legislação, mas preferem não ter o selo porque eles não querem se associar ao laxismo, talvez, da maneira como a regulamentação foi construída, né? Então, porque eles acham que, sei lá, o selo de orgânico na Europa permite muita coisa que agora eles escolhem, eles acham que não é uma agricultura limpa, então eles, não vou me associar a isso. É tipo, não quero mesmo, né? Sim, não, de fato. Não, tem muito produtor que até é curioso, assim, ele paga pra ter certificação, ele paga, né, pra ser auditado, mas ele não divulga isso, né? Não considera isso um ativo, não considera um valor agregado no rótulo dele, uma questão de convicção política. Acho que a gente pode falar um pouquinho agora de futuro. Quais são os caminhos, na visão de vocês, para disseminar esse tipo de produto e para, consequentemente, a gente ter um mercado mais consolidado, um aumento de vendas, porque, querendo ou não, né, é isso que as cervejarias buscam também. Acho que todo mundo que trabalha com bebida é um pouco sonhador, e principalmente dentro de bebidas que dependem de um movimento cultural. Então é isso, você abdica de ganhar mais dinheiro e ter um pouco mais de conforto. Podia estar rica. Pra viver um sonho, pra fazer parte dele e pra que esse sonho vire realidade lá na frente. Então acho que a gente tem um pouco disso. Quando a gente vem de entusiasmo, é porque a gente acreditou num projeto, a gente estudou e enfim. Pra vocês, então é isso, assim. Quais os caminhos que vocês acham que a gente ainda tem que percorrer pra lá na frente a gente ter um mercado mais consolidado, assim, um movimento mais forte? Contando também essa experiência de vocês com os vinhos naturais, né? Que chegaram quando tudo era mato. Tá bom, a gente falou já de coisas, a gente tava falando de algumas coisas que eu acho que são, né? Então a gente falou de esclarecimento conceitual, acho que é importante. As pessoas, é importante ter a clareza para quem vende, clareza para quem lê sobre. Isso é um papel. Eu acho que ter também uma ideia de entender que dimensão se quer dar para esse mercado, né? Quantas pessoas quer atingir. Se a gente falar do vinho natural, eu acho que tem uma correspondência muito grande, aquilo que eu tô falando, com uma série de coisas que as pessoas buscam, padrões consumidores. Pessoas que estão buscando algo que é mais saudável, pensam na saúde, partem desse ponto de vista. Tem pessoas que estão buscando algo cuja origem elas querem conhecer melhor, elas se interessam por isso, querem saber a procedência de tudo aquilo que elas estão consumindo. Já nesses dois grandes segmentos de interesse possível de um consumidor, a gente vê uma correspondência muito grande com cerveja de fermentação espontânea, né, com cerveja selvagem. Então, explorar esses espaços que já estão trabalhando com alguns desses conceitos, né, de uma forma. Por exemplo, quem trabalha com vinho natural é muito contigo, assim, né, tem uma afinidade já pré-estabelecida, né? Tanto que hoje os espaços, acho que estão na vanguarda de vender esse tipo de cerveja aqui em São Paulo, se a gente for considerar. Exato. Acho que explorar esses… É isso, assim, esses campos de interesse afim ou comum. Isso é um caminho importante para crescer, né? Para fazer com que mais pessoas conheçam, se interessem e queiram consumir. Eu vejo que as novas gerações, eu vejo porque eu não tenho filhos, mas os filhos dos meus amigos estão todos muito ligados. É perceptível uma tendência para se beber menos álcool, para se beber menos e para se beber melhor. Então, tô felizona com isso, porque a gente já vê que as próximas gerações vão estar muito mais conscientes em relação a isso. E é isso, eu acho que os produtores têm que se falar, porque eles não se falam. Contei, Aí agora eu vou sair de todos os grupos. Gente, tem que ter troca, né? Pô, não é só concorrência, né? Você tem que falar o que você tá testando. Eu tô testando esse recipiente, eu tô testando, né, isso. Colhi a uva antes, porque tá muito calor, sei lá, sabe? Troca. Isso é uma coisa que também tem que estar atrelada a esse futuro. Não tem uma consolidação clara, assim. As pessoas não falam com uma única voz. É até um pouco contraditório, né? Porque a gente quer ser amigo e fazer o movimento, mas tem que se falar. Sim. Né? Então, isso é uma coisa. Formação, né? Eu acho que a gente tem que estar com essas terminologias muito claras. Sim. E formando pessoas, né, tanto na cerveja quanto no vinho natural, que realmente esteja claro. Eu tenho a Raquel que trabalha comigo, ela não tem vícios da indústria, né? Então eu já tô super feliz, porque eu já tô conduzindo do jeito que eu quero. Mas eu falo, tem esse lado e tem esse. Mas explicando as terminologias, para que tudo fique claro, para quando ela falar com as pessoas, ela possa reproduzir, multiplicar. E é isso. E eu acho que pro consumidor, principalmente, oferecer experiência, sabe?
Isso na cerveja, imagina, hoje eu provei as cervejas com ostra. Aí entrei na fila pra abrir ostra pra comer de novo. Porque, tipo, simplesmente é incrível. Só que se eu falar isso pra qualquer um dos meus amigos, e eu preservo muito os meus amigos fora da bebida. Isso é importante pra quem trabalha com isso. E quando você vê, você só anda com a galera do meio. Super! E eu preservo muito os meus amigos, embora eles reclamem pra caramba, que eu nunca tenho tempo, mas eles não sabem, mas eu preservo muito. E aí, se eu falar pra eles uma harmonização de ostra com cerveja ácida, eles vão sair correndo. Né? Então, eles são o meu laboratório, assim. Eu já falo assim, olha, eu tive uma experiência. E eu já falo com a boca salivando, assim. E aí a pessoa já começa, é sério? Nossa, cerveja ácida com ostra? Sim, porque a ostra é isso, porque a cerveja é aquilo. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que proporcionar esse tipo de experiência pro consumidor. Essa boca cheia de saliva, assim, sabe? De falar assim, Eu uso a minha família como cobaia. Cobaia melhor não há, né? Porque não estão no meio. Às vezes tá muito certo, mas às vezes tá muito errado. Tá muito errado, mas tudo bem. Eu levei uma cerveja pros amigos meus e eles ficaram assim, né? E aí gostaram deles. Não, a gente não sabe, na verdade. Vamos ver se a galera daqui tem alguma pergunta? Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, quero dizer que compartilho da sua dor, porque a gente vende cerveja artesanal, né? Então não é tão fácil assim. Obrigada. Indo pra parte comercial, qual que você acha que é o grande diferencial ou o ponto de decisão do seu cliente quando ele prefere o vinho natural? Seria o status, ingredientes, processos, origem? O sensorial é o mais importante no final? Qual seria realmente a primeira coisa que a gente tem que focar para conseguir trazer esse cliente para o nosso lado? Primeiro, Brunão, que ele tem um espaço onde ele trabalha diretamente com essas pessoas. Eu não sei se eu conseguiria circunscrever um desses fatores como o principal, assim, porque eu acho que cada um desses elementos de sucesso, às vezes, é uma porta de entrada possível. Tem pessoas que vão porque querem conhecer algo que tem origem, tem pessoas que vão atraídas pelo sabor. Eu acho que é importante, talvez, a coerência entre todos esses elementos, né? A pessoa que está buscando um deles, chegar e ver correspondentes dos demais dentro daquele produto, né? Aquilo tá coeso, de certa forma. Acho que esse é o elemento principal. Eu vejo muito uma questão ligada mesmo a você querer consumir do pequeno. Concordo 100% com o Bruno, né? Tem que ser um conjunto. Não é só falar sobre uma coisa ou outra. Mas quando eu avalio alguém que tá tomando essa decisão, a maior parte das experiências que eu vivencio estão ligadas a essa coisa. Por exemplo, no final de semana eu tava numa feira, que não era uma feira de vinho. Porque eu adoro fazer essas feirinhas de qualquer outra coisa. Mas eu tô lá com a minha banquinha. E aí, uma senhora se aproximou e falou assim, olha, eu e meu marido, a gente tá com uma questão muito complicada com relação ao Sul, por conta do que aconteceu, né, dos escândalos. E a gente não quer mais. A gente não quer mais ir lá e a gente não quer mais consumir vinhos dos grandes. E aí ela falou assim, você só trabalha com pequeno? Quando ela falou isso, o olho dela fez 2 corações, assim, quando eu falei sim, né? Então, eu acho que essa coisa do humanizar é uma coisa que pega mesmo, assim, sabe? A pessoa realmente, ela gosta da ideia dela poder comprar de um cara pequeno, que quando você liga na vinícola ninguém atende, porque ele tá colhendo a uva junto com a esposa e o cachorro e não tem ninguém pra atender o telefone, sabe? Tô falando de uma forma genuína mesmo, não é só, né, pra preencher espaços, assim, preciso comprar do pequeno produtor porque tá na moda. Mas eu vejo que isso humaniza, as pessoas têm uma coisa bem forte com relação a isso. Vamos passar para um breve comentário de Silene. E aí depois eu peço que vocês voltem. Não, tem outro aqui depois. Temos a finalização. Verdade. Então eu vou embora. Mas aí vocês a gente vai, eu vou liberar. Façam as considerações finais. E deem as redes de vocês, se quiserem, os contatos. Bom, primeiro agradecer. Agradecer especialmente a disponibilidade de vocês, da comunidade dos vinhos, a emprestar um pouco dos vossos tempos aqui, em nos ensinar algumas boas práticas de comunicação, sobretudo. É muito valioso. Não sei se muita gente enxerga dessa maneira, mas é especialmente para mim muito valioso, podem ter certeza. Eu tenho certeza que os que estão aqui também é. Eu me lembro que a Xeranda, ela perguntou, na segunda pergunta, se não me engano, que foi a pergunta anterior a essa última, acho que foi a penúltima, em que você, qualquer coisa assim, você comenta sobre o que falta, não é? Para a gente conseguir fazer com que as cervejas tenham a mesma percepção de valor em relação aos vinhos. É mais ou menos essa a pergunta, não é? E vocês foram muitíssimo bem por alguns aspectos técnicos da produção, até
o ponto saudável dos controles na produção e especialmente nas capacidades, nas competências de comunicação. Vocês se comunicam muitíssimo bem e temos muitos profissionais da área de cervejas que se comunicam bem também, mas eu ouso dizer que faltou um tema. Opa! Que é, na minha percepção, o cerne da questão. E aqui, me desculpem, mas é uma pura provocação à comunidade das cervejas. Gostamos. A imagem que nós temos da cerveja, ou a imagem que nós temos dos vinhos, das cervejas, dos vinhos, ou de qualquer outro elemento da gastronomia que a gente queira colocar aqui em pauta, e de qualquer outra coisa mesmo que a gente queira colocar em pauta, é a imagem das pessoas por trás dessa coisa. Então, se a gente quer aumentar a percepção de valor das cervejas, a gente precisa mudar a atitude, a gente precisa mudar comportamento, a gente precisa sair dessa bolha 80-20, se não 90-10, sobre quase todos os aspectos que nos colocam com a diversidade humana. Hace falta humanizar a humanidade. Exato. Certeza, concordo. Sim. É isso, turma. Muito obrigada. Muito obrigada É uma a honra. vocês. É uma referência, te acompanho e fico muito honrada de ter o comentário. Obrigada. Agradeço também. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a Abracerva pelo convite. Esse movimento todo que vocês estão fazendo é muito importante para o nosso mercado e poder sentar aqui e conversar com vocês. A Paty eu acompanho há um tempo, né? O Bruno eu conheci recentemente, mas vocês são profissionais incríveis, então parabéns pelo trabalho. Eu achei muito chique a minha participação com vocês e fiquei muito honrada. A gente que tá achando chique, gente. Vocês são incríveis. Obrigada, de verdade. Abracerva a todo mundo. Enfim, agora é com vocês. Obrigada, gente. Agradeço. Bebam vinho natural, bebam cervejas ácidas. Muito obrigada, pessoal. Acho que essa conversa não termina aqui, obviamente. Essa conversa entre os mundos, não só os selvagens, quanto os convencionais. Mas que bom que vieram. Importante estarem aqui. Obrigada de novo. Obrigada. Agradeço. Obrigada, gente. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Abracerva, e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam @Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo. Este podcast foi editado por Play Áudios.